Glória a Deus por mais um dia na sua presença, porque podemos cantar, louvar, exaltar, adorar o nome do Senhor. Ele é digno mesmo de receber todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a honra. Filhos do Deus vivo. Eu não sei se já está a hashtag aí, né? Filhos do Deus vivo. Você está da semana passada, mas senão a gente já vai trocar já. É que nós somos em poucos. Mas nós queremos hoje que você pense um pouco sobre isso. Filhos do Deus vivo. Você é um filho do Deus vivo. E no que implica sermos filhos do Deus vivo? O que acontece, o que muda na sua vida? O fato de você ser um filho de um Deus chamado Deus vivo. Se tem um Deus vivo, é porque os outros são mortos, não existe, foram inventados. E não existem deuses vivos, mas existe um único Deus vivo. E este é o nosso Deus. A morte não pôde detê-lo. Ele se deixou matar, ser morto, foi como um cordeiro mudo, mas depois de morrer, porque não havia nele pecado, porque era santo, porque era puro, ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Esse é Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, revelado em Jesus Cristo, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Nós vamos abrir a palavra de Deus, um texto bem conhecido em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e nós vamos ler o verso 26. Primeiro livro que escreveu o profeta Samuel, no capítulo 17 e versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esse é o Davizinho, né? A música das crianças. Só o Davizinho que podia vencer uma luta assim. Esse é o Davizinho, que se tornou o Davizão, né? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra é perfeita, a Tua Palavra refrigera a alma, a Tua Palavra exorta, a Tua Palavra consola, a Tua Palavra é gloriosa, porque é viva, já que foi dita por um Deus vivo, escrita por homens, é verdade, mas inspirados por esse Deus que vive para sempre, e que se relaciona conosco e que nos ama. Fala comigo, fala com a Tua igreja, é o que pedimos no nome de Jesus. Então o cenário aqui você já conhece, é o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e ele tem uma meta, um objetivo, que é destruir os filisteus. Para isso ele foi ungido rei, a gente pode ver depois do texto. E nessa passagem conhecida aqui, os filisteus se apresentam diante do povo de Israel. Eles estão em dois montes, né? Tem um pessoal no monte de um lado, do outro lado, olha o verso 3, né? Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale entre eles. Então um vale, um lado filisteus, um lado o povo de Israel. Então nós vemos aí dois povos. O povo de Deus e o povo chamado filisteus. De onde vieram os filisteus? Você sabe? Vamos passar aqui rapidinho. Os filisteus são filhos de Cão. Quem é Cão? Cã ou Cão. É filho de Noé, né? Lá no capítulo 9, ali vai narrar o dilúvio, o final do dilúvio, 8, 9. E quando eles saem dali, então se formam as nações, eles vão tendo filhos, todo mundo morreu, né? Morreu todo mundo, só ficou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras.
E de Cão vão nascendo seus filhos, 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 até que lá, se você quiser conferir depois, eu não vou ler agora, em Gênesis 10, a partir do versículo 6, ele começa a falar da descendência de Cão, e no 14 ele fala de Misraí, e fala, e daqui vieram os filisteus, onde nasceram os filisteus. Então ele nasce de Cão. E a partir do verso 21, no mesmo Gênesis 10, ele vai falar a descendência de Sem, dos semitas, de Éber, né, de onde vieram os hebreus, de onde veio o povo de Deus. Os dois são filhos de Noé, né? Tiveram filhos, netos, tal, bisneto, tal, até chegarem a formar uma lista de 70 povos, que são aqueles 70 povos que existiram em seguida, que começou a ser constituído ali, né, na multiplicação dos filhos de Noé, até que veio Babel, e confundiram as línguas, né? E aí você sabe a história. Então ali surgiram os filisteus e surgiram o povo de Israel. São filhos do mesmo pai. Agora tem uma diferença. Cão, ele é aquele filho que pecou contra o seu pai, que foi olhar a sua vergonha, né? Noé estava embriagado, estava ali, começou a mexer com uva, não sabia mexer muito bem com aquilo, sem querer fermentou, ele bebeu, ficou meio chapadinho, tomou umas e ficou nu na sua tenda, e o filho foi lá e olhou e foi falar para os irmãos, vem ver o pai está pelado, né? E os irmãos falaram, não, se cobriram os rostos e foram lá, cobriram o pai. Então essa passagem é para mostrar como se comportava cada um. Então os filhos de Cão, os filisteus, eles têm essa origem. Vamos correr agora para a gente não perder tempo. Mais adiante a gente vai ver o encontro de Abraão com Abimeleque. Abimeleque, rei de Gerar. E Gerar é a terra dos filisteus. Ele vai até lá, na terra dos filisteus, Abraão passa por lá, e quando ele diz assim, Sara é minha irmã, e de fato era, porque era filha do mesmo pai, porém não filho da mesma mãe, né? Então ela era meia-irmã de Abraão, Sara, e ele fala que é irmã, com medo que eles pudessem fazer alguma coisa com ela, e de noite ali Deus fala com o rei Abimeleque, fala assim, você pegou ela para ser sua mulher, rapaz, você está louco? Né? E aí Abimeleque fica assustado, e pede a Deus, intercede para que não aconteça nada com ele, porque ele não fez isso por mal e tal. E aí Deus fala, bom, tudo bem, eu vi que tem sinceridade no seu coração, e restitui então Sara para Abraão, né? Então Abraão tem um contato ali com os filisteus. Isso mostra o quê? Que os filisteus, eles nasceram da mesma origem, e eles vão tendo ao longo da história contato com Israel. E vão vendo esse Deus que vai lá falar com o rei Abimeleque. Isso vai sendo registrado também entre eles, porque eles tinham esses registros também. Olha, uma vez o rei foi lá querer pegar a mulher do Abraão, Deus falou com ele de noite, apareceu, o Deus do Abraão veio falar com ele, não é assim não. Né? Mais adiante, Isaac fez a mesma coisa, você sabia? Isaac foi, Abraão é Gênesis 20, Isaac é Gênesis 26. Aí vai falar que Isaac foi até Abimeleque, rei, aí já vai falar, rei dos filisteus de Gerar, na cidade de Gerar. E ele vai lá e faz a mesma coisa. Ele fala que a sua esposa não é minha irmã. E o rei também pega ela para ele. Aí de repente o rei, dessa vez não precisou Deus falar com ele. Ele viu que eles estavam, a Bíblia fala, eles estavam brincando, eles estavam namorando. Ele falou, opa, você me enganou. Você é louco de fazer isso? Porque ele já tinha experiência anterior, né? De Abraão. Rapaz, você quer que eu caia em pecado? Você quer que Deus me amaldiçoe? E o interessante é que nas duas oportunidades, ambos são enriquecidos pelos filisteus, tanto Abraão quanto o seu filho Isaque. Então vamos caminhar. Em Êxodo depois, vamos pular bastante lá para frente. Lá em Êxodo 13, 17, quando o povo de Israel está saindo do Egito, houve já a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aí diz assim, no versículo 13, 17, eu vou falar aqui para você entender a ideia, né? Que Deus não os levou pela terra dos filisteus para que o povo de Israel, não vendo ali as guerras, não tendo que de cara enfrentar os filisteus, não desfalecesse, não desanimasse e quisesse voltar para trás. Para que serve isso? Para que essa informação? Para saber que os filisteus não eram brincadeira. Eles eram conhecidos por serem muito fortes, homens de guerra, pesado,
Na verdade, eles foram assim, durante todo o tempo de Israel, você já viu aquela expressão, carne de pescoço? O cara que está sempre ali, arrumando confusão. Mais adiante, lá em Josué 13, de 1 a 4, ele está fazendo uma lista de tudo que Josué e o povo ainda não conquistou em Canaã. Agora o povo já atravessou, já está em Canaã, e quais são as cidades que não conquistaram? Ele começa listando as 5 cidades dos filisteus. E aí cita outras, mas ele fala assim, não conquistou as 5 cidades dos filisteus. Isso aí é Josué 13, de 1 a 4. E interessante, primeira coisa, os filisteus, que os filisteus são pesados. Nós estamos falando aí mais ou menos do ano 1200, 1250 a.C. Juízes 3, de 1 a 6, de novo vai falar das cidades que eles não conquistaram ainda, né? Agora já um pouquinho mais para frente, já estamos no período dos juízes, depois da morte de Jair. E também, de novo, eles listam as cidades, e as primeiras cidades a serem citadas são as cidades dos filisteus. Porque Israel tinha dificuldade para enfrentar esses caras. A história conta que eles foram os primeiros a dominar o ferro, o aço. Eles estavam no período do bronze, que é um metal, mas é um metal mais mole. E eles já estavam com o aço. Já eram mais guerreiros, mais fortes. E os filisteus foram oprimindo a Israel, né? Nós já estamos aqui na época dos juízes. Por exemplo, em Juízes 10, verso 8, vai dizer que os filisteus dominaram Israel e oprimiram Israel por 18 anos. Por quê? Lá já tinha sido dito, né? Que em Juízes 3, que Deus permitiu que esses povos não tivessem ainda sido conquistados para provar Israel. Então Israel vacilava, começava a ir após outros deuses, deixava o Deus vivo, se apaixonava pelos deuses, e aí Deus permitia que eles fossem oprimidos, porque era um povo muito forte, muito pesado, com o qual Israel não podia lidar, pela sua força. Porém, quando eles se humilhavam e oravam, Deus vinha e os livrava, e Deus os livrou dos filisteus. Mas aí de novo Israel se apaixona pelos deuses, deixa o Deus vivo e vai atrás dos outros deuses. E agora eu estou falando de Juízes 13, 1. E diz assim, que Israel ficou 40 anos, de novo, oprimido pelos filisteus. Eles vinham, tomavam cidades, uma cidade aqui, começava a cobrar impostos. Você vai ver lá em 1 de Samuel ainda, que na época do rei Saul ainda, que ele tinha tirado todos os ferreiros de Israel para que eles não pudessem produzir suas armas. Eles tinham um domínio sobre Israel muito pesado. Agora eu quero dar uma informação, estou falando aqui dos filisteus, para a gente poder ver como eles eram fortes, pesados, e como eles conheciam o Deus de Israel, desde lá de Abraão, de Isaac, né? E como eles eram esse povo que estava sempre ali guerreando, sempre incomodando Israel, e Israel parece que não conseguia se livrar dele. Mas eu quero também mostrar que Israel também teve muitas vitórias. E entre elas se destaca aquelas ditas em Juízes. Juízes 15 e 14. Nós estamos agora na época de Sansão. Ele é juiz sobre Israel. É rapidinho mesmo assim, não perde não. Se você vacilar, você perde aquilo que nós estamos passando. E ele com uma queixada, ele mata 1000 filisteus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala do Davi derrotando um gigante, a gente se impressiona, e é impressionante. Só que um camarada chamado Sansão, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito naquele momento, ele com uma queixada, ele mata 1000. Você consegue imaginar isso? É possível? Humanamente não. Impossível humanamente. E eles já tinham prevalecido, portanto, contra os filisteus. Em Juízes 16 e 26, antes disso vai narrar, é quando Sansão já vacilou, já foi descoberto o segredo da sua força, os seus cabelos já foram cortados, aquele problema todo com Dalila.
ele está preso, e ele ora: Senhor, me dá mais uma vez força, para que eu possa destruir aqui os filisteus. E ele pede, ele está cego, né, tinha sido furado seus olhos, e ele pede para palpar ali a coluna daquele lugar, e o texto diz, aí em Juízes 16, que tinha todos os principais príncipes dos filisteus estavam ali naquele lugar, naquele salão, e que tinha ali 3.000 pessoas, mais ou menos. E ele vai e derruba e mata todo mundo. Olha aí de novo, um camarada empurra uma coluna com a força vinda do Senhor, uma coisa sobrenatural, humanamente impossível, e mata. E diz que ele matou mais do que em toda a sua vida, nesse dia. Então, os filisteus eram um povo conhecido de Israel, um povo que vira e mexe estava ali, com uma confusão, faziam uns acordos de vez em quando. Vamos fazer um acordo, vamos ser amigos, né? O Abimeleque fez um acordo lá com Isaac. Você não é contra mim, eu não sou contra você. Aí daqui a pouco, não, agora eu vou destruir você. Então, era um povo realmente ali um problema para Israel. 1 Samuel 4:2 vai falar que os filisteus mataram 4.000 homens israelitas. E aí o texto vai mostrar que daí Deus veio e fez com que eles ouvissem ali um alarido, e eles ficaram com medo, correram, e Deus livrou o seu povo, para que não morresse mais gente. Mas alguém no meio deles disse: portai-vos varonilmente, sejam homem, para que não venham ser escravos de Israel. 1 Samuel 4, de 7 a 10. Eles temiam ser escravos de Israel. Olha que engraçado, eles geralmente dominavam sobre Israel. Mas agora, toda vez que Deus agia, eles tremiam e tinham medo de se tornar escravos de Israel. E aí, nós estamos chegando lá em 1 Samuel 9, verso 16. O Senhor fala com Samuel: então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Espera aí, eu li o 8:22, não sei porquê, é 9:16 que eu quero. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Este homem vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Então Deus escolheu um homem chamado Saul, que é o primeiro rei de Israel, que ia acabar com a raça dos filisteus. Saul começou bem, só que ele começou a subir um orgulho no coração dele. Olha, matei 3.000, olha, ser como os camaradas ali, estamos indo bem. Aí tinha que oferecer o sacrifício, o profeta Samuel atrasou, não chegou, ele falou: bom, eu estou indo tão bem que eu posso até oferecer sacrifícios e holocaustos, e começou a querer fazer o que não competia, aquilo que não era para ele fazer. Ele começou a se achar o rei. Mas o rei de Israel era o Deus vivo. Tanto que Deus fala: eu vou constituir um que vai ser capitão sobre todos. Porque o rei é o Senhor. Vocês querem um rei? Eu vou dar um capitão para vocês. Eu vou dar alguém para estar adiante do povo. Mas esse homem se esquece que ele serve a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E agora sim nós entramos na conhecida história. 2 povos, um de cada lado. Num monte, os filisteus. No outro monte, o povo de Israel. E de repente desce ali o Golias. Todo mundo conhece o Golias.
6 côvados mais um palmo. Um côvado varia entre 45 e 52 centímetros. Se a gente ficar com 45, que é a menor medida, 6 vezes 45, 2,70, mais um palmo, mais 22 centímetros. Portanto, 2,92 metros de altura. Se você achar que isso é impossível, depois a gente manda uns links aí na igreja de algumas descobertas sobre gigantes, tá? Tem catalogado no Guinness um homem com mais de 2,70 metros. Então, não é muito distante de nós. Se está no Guinness, deve ter menos de 100 anos. É um cara que ficou, que restou deles, né? Dos gigantes. E a gente tem na história um monte de homens, né? Encontrados, de ossadas de homens grandes e gigantes. E esse homem se apresenta como um homem de guerra. Ele é um homem grande. Ele é chamado, lá na sua morte, né? Diz assim, e morreu o campeão. Ele era tido como campeão. E ele se apresenta diante do povo e ele faz uma proposta. Ele diz assim, que ele quer propor algo. Ele diz que se o povo quiser, vamos lá no 17, nós estamos aqui no 9, vamos para o 17. Ele diz assim, deixa eu achar aqui. No versículo 8, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Lá atrás a gente tinha visto que eles tinham medo que Israel os escravizasse, eles se tornassem servos de Israel. E agora o gigante, representando ali os filisteus, vem e faz uma proposta. Se vocês mandarem um homem que seja capaz de me destruir, me ferir, então nós seremos os seus servos. Do contrário, se eu ferir a quem vocês escolherem, vocês vão ser os nossos servos. As duas primeiras lições que nós temos aí, é que o inimigo, primeira coisa, ele amedronta as nossas vidas. Ele quer nos amedrontar. É a propaganda do medo. É o que os nossos olhos podem ouvir e os nossos ouvidos podem ouvir. Então, quem que você vê? Um camarada de 2,92 metros. Eu sou pequenininho perto do cara. Eu tenho 1,88. Eu sou pequenininho perto dele. Tem mais de 1 metro mais que eu. É muito grande. Então eu olho para ele e tenho medo. Como não bastasse isso, ele vem e fala, pode chamar qualquer um aí, eu quero ver um que vem me enfrentar. Então a hora que o pessoal ouve isso, diz o verso 11 e 16, né? Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, né, do gigante, espantaram-se e temeram muito. Então uma das armas do diabo é dizer assim, eu sou grande, sou forte, você é pequeno. E no fundo, é verdade. Ele é grande e nós somos pequenos. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus vive para sempre, o nosso Deus é todo-poderoso. E o que Ele quer é fazer com que nós tiremos os olhos do nosso Deus e olhemos para a sua grandeza e para a sua força. É a propaganda do medo. Olhem para mim. Vem lutar contra mim. Seu pequenininho, seu fraquinho. E a segunda coisa, então, é que ele propõe algo humanamente impossível.
se um de vocês me ferir, nós vamos nos tornar seus escravos. Primeiro é mentira, porque jamais aquele povo ia querer ser escravo de Israel no mano a mano. Tanto que, quando Golias caiu por terra, eles correram e foram embora. Aí o povo de Israel foi atrás e foi matando muitos deles, sem contudo exterminá-los. Mas eles não cumpriram o trato. Então o diabo, ele mente na proposta que ele faz. E a proposta que ele faz é uma proposta que quer trazer também medo e que quer trazer subserviência. Sabe o que é isso? Tornar você servo dele. Se você me vencer, tudo bem. Se você não vencer, você vai ser meu escravo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, se você virar meu servo. Ele falou isso para Jesus. E para nós ele quer fazer o mesmo. Ele quer nos tentar. Ele quer propor coisas impossíveis. E a gente tem que tomar cuidado com as suas propostas. Porque nós não temos que fazer acordo com o inimigo. Nós não temos que fazer concessão para o inimigo. Nós não temos que se submeter a determinadas provas sem que Deus não nos coloque nelas. Porque se Deus permitir tal prova sobre nós, Ele vai nos dar o escape. Mas se nós quisermos entrar em certas provas, para querer provar para a gente mesmo que a gente tem poder e força, então a gente vai cair. Me recorre agora aqui uma lembrança de José. Quando a mulher de Potifar queria seduzi-lo e queria, de qualquer jeito, se deitar com ele, o que ele fez? Ele ficou lá se provando. Eu vou resistir, né? Eu vou resistir, não vou olhar, né? Não, olha, ó, pernas para que te quero, ó. Saiu correndo. Não vou ficar aqui para ver, não vou ficar aqui para tentar vencer esse pecado. Tem pecado que a gente enfrenta. Tem pecado que a gente, ó, corre. Tentação, né, na verdade. Pecado é quando consuma. Existem tentações que nós devemos ir para frente, para cima, quando Deus diz, vai, estou contigo. E tem tentações que nós dizemos assim, eu não vou ficar aqui para ver, não. E o inimigo quer fazer isso, ele quer fazer falsas propostas e nos convencer. Mas, quando essa provocação do filisteu, ele ficou ali 40 dias cutucando, diz a palavra, repetindo a mesma coisa. E aí, quem é que vai vir? Quem é que vai me encarar? Só que tem uma hora que isso aí cai no ouvido do Davizinho. 17, 23. E estando ele ainda falando com eles, o Golias, falando com os israelitas, eis que vinha subindo, não, aqui é de Davi, né? Davi falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Repetiu, né? E Davi as ouviu. Davi ouviu o que ele falou. Qual a diferença de Davi para todos os outros? Os seus irmãos mais velhos, mais fortes, guerreiros. É que Davi tinha consciência de quem ele era, a quem ele pertencia, quem era o seu Deus. Eu sei que você conhece essa história, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma chave que Davi usou e que acionou o poder de Deus atuando em sua vida. Quando ele ouve estas palavras, ele procura saber com os homens de guerra ali
se era verdade que o rei realmente ia dar a sua filha, ia isentar a família de impostos. É isso mesmo? É verdade? Aí ele confirmou com 2 ou 3. E lá no versículo 26, que nós lemos, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Isso que ele falou não é em vão. Tudo que ele falou aqui tem um significado. Quem é este incircunciso? Quem é incircunciso? Quem não é filho de Deus. A circuncisão identificava aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Quem é esse que não é de Deus? Para afrontar o Deus, que não são os deuses, mas é o Deus que é vivo, que é verdadeiro, que tem todo o poder. Talvez ele pudesse dizer, o Deus que usou Sansão para matar 1000 com uma queixada, que usou Sansão para derrubar o pilar e matar 3.000 deles, de uma vez só, entre eles os seus príncipes. Vocês estão olhando para um cara gigantão, grandão, que está se achando, que está amedrontando, que está pondo medo, e estão querendo correr dele. Ô gente, se liga, o nosso Deus é o Deus vivo, e Ele é só um homem grandão, Ele é só um grandão, mas o que é um homem grandão, perto de um Deus vivo, que criou tudo e todos? E esta frase de Davi vai chegar aos ouvidos de Saul. Por isso que eu disse que é uma chave. Ele acionou com essas palavras Saul. Quem é o destemido? Quem é esse camaradinha que disse quem é esse filisteu circunciso aí? Para mim querer afrontar o Deus vivo. Está louco? Quem que é? Ele é grande, mas não é 2, né? Como diz o outro. Então, Davi acessa Saul por meio de um posicionamento. Porque quem era Davi segundo os seus irmãos? Um dos irmãos dele fala, o que você está fazendo aqui? Você largou as ovelhas por aí, ó, seu relaxado? O que não é verdade. Davi levantou de madrugada, contratou um segurança e falou, cuide das minhas ovelhas. Ele fala, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Está aqui no 17, tá? Você procura e lê. Ele fala, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Está aqui no 28, quer ler? Ó, a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, ainda chama de presunçoso. Você é metidinho mesmo, pequenininho, pastorzinho, está querendo resolver o problema do exército aqui, ô menino? Olha como as pessoas vinham Davi, né? Eu sei que tem maldade no seu coração. Às vezes a gente é assim que as pessoas veem a gente. Quando a gente quer resolver um problema, a gente quer ser usado por Deus, porque Deus está chamando a gente para usar a gente. Alguém fala assim, que presunçoso. Olha que essa maldade, isso é maldade no seu coração. Você é ambicioso, você é metido. Né? Você desceu aqui para ver a peleja, você veio aqui porque você é curioso, você quer ficar vendo o que vai acontecer aqui. É assim que as pessoas vinham. O Saul, quando chamou para conversar com o Davi, no 33 disse, contra este filisteu você não pode ir pelejar. É assim, menino, eu sei que você tem boa vontade, que você é corajoso, mas contra ele você não pode pelejar. Porque você ainda é mocinho. Ele já é um homem de guerra. As pessoas viam Davi assim. Mas quem era Davi? Olha no capítulo 16, no verso 18. Tem aí 7 características de Davi. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé,
o belemita, quer dizer, de Belém, que sabe tocar. Então, habilidoso, sabe tocar a harpa, né? É valente, é pequenininho, mas é valente. É vigoroso, é fortinho. Ele vai contar para Saul aqui que ele brigou com o leão, que ele brigou com o urso, que ele tomava a ovelha da boca dele e quando ele vinha, ele pegou pela barba e despedaçava o bicho. E eu vou fazer a mesma coisa com o Golias, Saul, você vai ver. Sou pequenininho, mas eu vou que vou. Ele era homem de guerra. Ué, mas tinha lutado com quem? Ele treinou com um leão e com um urso. Você prefere enfrentar um homem ou um leão e um urso? Quinto, prudente em palavras. Embora possa parecer que ele fosse um jovenzinho meio arrogante, meio atirado, mas no fundo ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito da sua vida, e ele sabia o Deus a quem ele servia. Contudo, ele era prudente em palavras. De gentil presença. Quer dizer, o seu rosto era um rosto tranquilo, era um cara legal de se ter por perto. E a sétima característica, essa é a característica suprema. Porque diz, o Senhor é com ele. Essas eram as 7 características de Davi que poucos enxergavam. Estão no seu interior. Só quem conhecia o Davi é que sabia disso. Então quem via o Davi, o estereótipo, era o baixinho, pequenininho, pastorzinho. Às vezes as pessoas nos veem assim, né? O pastorzinho, pequenininho. Mas Davi sabia quem ele era. Então aqui, um parênteses aqui para falar sobre fé. Quando os nossos olhos veem um gigante, a gente se assusta. Porque ele nos amedronta, ele é o inimigo. Quando os nossos olhos veem um servo de Deus pequenininho, os nossos olhos não aceitam, porque ele é pequenininho. Ele é incapaz. E o erro está em deixarmos ser guiados pelos olhos e pelos ouvidos, enquanto que nós deveríamos ser guiados simplesmente porque nós cremos num Deus vivo e poderoso. E era nesse Deus que cria Davi, o Deus vivo. Então, ele consola a Saul. No 32 ele fala, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Como não bastasse, Davi ainda traz um consolo para o rei. Fica tranquilo, rei. Vixe. Acho que vocês estão se esquecendo. O nosso Deus é o Deus vivo. E aí ele repete para o rei no 36. Assim como ele feriu o leão e o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, como um leão e como um urso que ele despedaçou, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Sabe o que me fez lembrar quando ele falou isso? O Deus vivo, da declaração de Pedro. O Senhor Jesus falou, quem os homens dizem que eu sou? O senhor é um profeta, que o senhor é Elias, que o senhor, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro recebe uma revelação do Pai, segundo o próprio Cristo, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele diz isso, ele diz assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. E ele diz assim, Pedro, tu és pedra, e sobre a pedra eu edificarei a minha igreja. No grego é assim, Petros, Pedro, Petros, tu és Petros. Pedrinha, você é pedrinha. E sobre a Petra, agora não Petros, a rocha, eu edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? Não é Pedro. Os católicos dizem que é Pedro, que ele foi o primeiro papa.
Mas Pedro mesmo vai dizer que essa pedra é Cristo. Agora, qual foi a pedra que Pedro disse? Foi o que ele disse. E que foi o que ele disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo. O mesmo Deus vivo de Davi. Deus vivo. E o Senhor Jesus diz ainda: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por causa de uma pedra, e essa pedra é Cristo, que é filho do Deus vivo. Então, se tem um Deus vivo, o inferno não pode prevalecer contra a minha igreja, porque é uma pedra. Guarda isso com você. Uma pedra chamada Filho do Deus vivo. Deus vivo. Voltando para Davi, no versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que ele está falando? Da armadura do Saul. Saul falou: bom, vou dar uma força, já que você vai morrer pelo menos, vamos tentar pelo menos fazer durar um pouquinho mais. Põe minha armadura aí, para durar um pouco mais. Mas o Davi vai andar, e ele não cabe naquela veste, na veste de um guerreiro, porque ele não é aquilo, ele é um pastor. Ele não é um homem de um guerreiro, ele é um pastor. E a lição aí é que a gente não tem que ser o que a gente não é, a gente tem que continuar sendo quem a gente é, porque não é sobre a gente, é sobre um Deus vivo, que te capacita e que te dá força e poder. Não é se você é diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, vice-deus. Se você é pobre, se você é rico. Não é sobre isso. É sobre qualquer um na condição que estiver, desde que ele sirva ao Deus vivo. E aí diz que Davi sai agora com as armas de um pastor, né? Um alforje, uma bolsinha, onde ele leva ali os seus mantimentos. Ele sai com a sua funda, com o seu cajado. Olha lá o versículo 40. E tomou o seu cajado, e o cajado fala de autoridade. Moisés carregava um cajado. A autoridade daquele que está indo em nome de Deus. O que você tem na sua mão? Uma vara, um cajado. Lembra? O pastor trouxe a palavra para nós aqui, o pastor Celso. O que você tem nas suas mãos? Tem um cajado. Vai. Então ele é um pastor, ele tem um cajado. E ali está a autoridade que ele tem. E escolheu 5 pedras no ribeiro. Ele tem que entrar nas águas e escolher 5 pedras. E ele escolhe ali 5 pedras. Coloca no alforje. Vai até o gigante. E olhando, 42, o filisteu, e vendo Davi, desprezou, porque ele era moço, ruivo, de gentil aspecto, magrinho, cara de bonzinho. Fala assim: vocês estão achando que eu sou cachorro? Esse cara veio aqui com um pedaço de pau, tirou um sarro da vara dele, do cajado dele. Eu vou acabar com a sua raça e vou dar a sua carne aqui para os bichos comer, Davi. Mas Davi não se deixa levar pelas provocações. 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Você tem 2 armas de ataque. Uma espada e uma lança, e ainda tem um escudo. Eu, porém, vou a ti, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, porque Ele é vivo.
não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A guerra é do Senhor, não é sua. Davi, olha a consciência de Davi. Não preciso de nada. Não preciso da roupa do Saul de guerra. Não preciso de espada. Não preciso de lança. Eu vou a ti em nome do Senhor, porque na verdade a guerra é do Senhor, não é minha. Eu estou aqui só representando, eu sou só um instrumento do Deus vivo. E eu peguei 5 pedras aqui lavradas. Por quê? Pedras lavradas e pedras de um ribeiro. Porque a água vai passando, as pedras vão rolando, vão batendo uma na outra, então elas não têm ponta, elas ficam todas, sabe aquela pedrinha bonita, toda arredondadinha assim, oval. Então ele pega 5 seixos, 5 dessas pedras e põe ali. E ele pega uma pedra dessa, coloca ali na sua funda, vai girando e lança a pedra. Você já conhece a história. Acerta a testa do Golias, crava a pedra no meio da sua testa e ele tomba para frente. Davi vai lá, pega a espada do próprio Golias. Está aqui, ó, o gigante. Está aqui o campeão. Vamos ler a história para você se lembrar. Faz o filme aí na sua cabeça. 49. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa dele e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Outro tinha um escudo, ele tinha um capacete. Provavelmente ele tirou o capacete, porque ele não acreditava que Davi pudesse chegar perto dele. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, lhe cortou com ela a cabeça, vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. O campeão morreu pelas mãos de um pequenininho, sem espada, sem lança, sem armadura, sem lança, porque a guerra é do Senhor, não é minha, eu sou só um instrumento. Ele afrontou o exército do Deus vivo, ele é um incircunciso, portanto ele não é um filho de Deus. Paulo fala que a nossa circuncisão hoje é do Espírito. Então o que define, o que mostra quem é filho de Deus e quem não é aquele que tem o Espírito de Deus. Esta é a nossa circuncisão. Você tem o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus, você está identificado como filho do Deus vivo. Se você é filho do Deus vivo, você deve e pode prevalecer sobre o inimigo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra é Cristo. E eu me perguntava, Senhor, por que 5 pedras ele usa uma? E eu procurei, não achei. Aí eu vi um nome, alguém fazendo um comentário que Davi teria enfrentado um outro gigante, chamado Isbi-Benob. Falei, nunca lembro de ter ouvido esse nome. Vocês lembram? Isbi-Benob. Ué, Davi matou mais um gigante. Aí eu joguei lá na Bíblia, no search lá da Bíblia JFA. Aí cheguei em 2º livro de Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 15. E aqui, eu tive um entendimento do porquê dessas 5 pedras. Eu não sei se você concorda, mas para mim foi claro, porque eu queria muito saber isso. Eu orei, Espírito Santo me fala o que é isso. Por que 5? Tem um monte de explicação por aí, mas eu achei esquisito.
O pessoal falou que era o número do homem, da imperfeição. Eu falei, mas espera aí, nós estamos de pedra. Uma pedra que matou o gigante, e a pedra é Cristo. Quando Moisés tocou na pedra, ele feriu, e ele foi proibido de entrar na terra porque feriu a rocha, que é Cristo. O Senhor escreveu as leis em tábuas de pedra. É a palavra, é a lei. O apedrejamento era feito com pedras porque era o símbolo da lei escrito em pedras. E se você descumpriu a lei, a pedra é atirada. E como é que a pedra, 5 pedras, significa a incapacidade do homem? E se com uma delas ele foi capaz de destruir um gigante, feri-lo e derrubá-lo? E quando nós lemos esse texto, nós vamos descobrir que foram tombados outros 4 gigantes. E eu compreendo então que aquelas 4 pedras profetizavam, ao contrário, a completude da obra de Deus sobre a vida de Davi, derrubando 5 gigantes e não um, por isso 5 pedras. E aquelas 4 pedras que sobraram restantes simbolizavam algo que Deus faria ainda sob as mãos de Davi, que era derrotar 4 gigantes. E você vai ver aqui, nós vamos ler, que foram os seus homens que destruíram esses gigantes. Mas o crédito é de Davi, porque ele foi o primeiro a derrubar um gigante. Ele deu o exemplo de que nós podemos derrubar gigantes, porque nós servimos a um Deus vivo. Olha aí, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, o primeiro gigante aqui, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, mesma coisa, propaganda, sou grandão, tem uma lançona fortona, intentou ferir a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então assim, peraí, vem não, gigante. Foi lá o Abissai e derrubou o Isbi-Benob e fala assim, Davi, você é o rei, dá uma descansada, não vamos para a guerra não, a gente vai por você. Você já ensinou a gente, você já deu exemplo. E aconteceu depois disso, verso 18, eu estou em 2 Samuel 21, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzita, agora o homem de Davi aqui é Sibecai, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Segundo que caiu, então, Saf. Primeiro foi Isbi-Benob, depois Saf. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaará-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, esse é outro Golias, de cuja lança era a haste como o eixo de tecelão. A mesma lança, a mesma descrição da lança que carregava o outro Golias. O Gadita, esse aqui era o geteu, e aquele Golias que derrubou Davi era o Gadita, de Gade. Então aqui está o terceiro gigante. E agora vamos para o quarto. Houve ainda, verso 20, ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo. Esse, além de ser grande, era meio assustador, né? Se alguém aí tiver 6 dedos, me desculpa. Ninguém precisa ficar sabendo também. Mas ele tinha 24 dedos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E para que não haja dúvida, ele diz assim no 22, e estes 4 nasceram ao gigante em Gate. Então eram 4 filhos que nasceram do gigante, 4 gigantes, em Gate. E caíram pela mão de Davi. E pela mão
de seus servos. Quem matou ali, quem fez o serviço sujo, quem teve o contato, foram os servos de Davi. Mas porque tinha um exemplo de Davi, porque puderam contemplar nele esta capacidade de entender quem é, diante da afronta, do medo, daquela propaganda toda de medo, fica em casa, né? Brincando aqui, né? Fica em casa, não sai de casa, senão o bicho vai te pegar. Cuidado, né? A propaganda. Esse medo vem sobre a nossa mente, com depressões, com medo do amanhã, com medo do escuro, com medo da morte, com medo de enfermidades. O inimigo, ele se apresenta assim, ele quer trazer medo na nossa mente, ele quer trazer medo sobre as nossas escolhas, decisões, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Você não vai resistir, você vai cair de novo, você vai ser meu servo, o seu passado vai te cobrar, eu vou te trazer de volta para mim. Ele conta um monte de mentira, faz um monte de propaganda e fala, se prepara que você vai cair. E você talvez olhe para si e diga, eu sou fraco mesmo, eu não vou conseguir. Se você parar aí, você está errado. Se você continuar, você não está de todo errado. Porque se você for arrogante e disser, abrir o peito e falar, cai para dentro, você pode se dar mal, porque ele é mais forte que você. Mas se você disser, eu sou pequenininho, igual Davi, eu sou um pastorzinho de ovelhas, mas de vez em quando aparece um leão, eu acabo com ele, de vez em quando aparece um urso, eu acabo com ele, e agora apareceu um gigantão, eu não tenho espada, não tenho escudo, não tenho lança, não tenho armadura, mas eu tenho um Deus, o Deus vivo, o Deus vivo. E a pedra que Davi tem nas mãos para destruir é esta. Por 2 vezes ele disse isso. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Esta é a pedra. Deus vivo. Pum! Tome Deus vivo na sua cabeça. Este é o Deus vivo, o Senhor da guerra. A guerra é do Senhor, não é minha. Tome aqui, do Filho de Deus, do Cristo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque o gigante não vai prevalecer contra Israel. Nós somos filhos do Deus vivo. Isso não é uma coisa pequena. De tudo que eu falei aqui, eu quero que você lembre de uma coisa. Quando você diz, eu sou filho do Deus vivo, você está dizendo, eu creio num Deus que me selou com o seu Espírito. Ele me identificou, de tal modo que o mundo espiritual, quando me vê sobre mim o Espírito Santo, vê a unção, vê o poder de Deus. Então eu não sou qualquer um. Eu não sou perfeito, mas o Espírito Santo habita em mim, porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, de toda injustiça, e me fortalece, e me identifica como filho de Deus. Você precisa lembrar disso, e de que toda força que queira te destruir, te derrubar, te amedrontar, te colocar em medo, em pavor, é nada perto da força desse Deus, porque é o Deus vivo, o único que vive, o único que é verdadeiro, o único que é real, o resto é mentira, é blefe. E mais, Ele é o Deus vivo, porque é o único que pode se relacionar com a gente.
Não dá para se relacionar com um Deus de madeira, de ferro, de bronze. Mas com um Deus que é vivo, a gente pode se relacionar. Com um Deus que se revela em Cristo Jesus, e que diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Está dizendo, portanto, olha, eu e o Pai somos um, e quem vê a mim, vê o Pai, nós somos parecidos a gente, é isso aqui que vocês estão vendo. A gente ama mesmo. A gente chora mesmo quando um amigo morre. E a gente intervém sim, e a gente ressuscita o amigo. Ah, Senhor. E a gente ama sim a mulher pega em adultério, que ia ser apedrejada. E a gente quer sim livrá-la do pecado e dizer: vai e não peques mais, filha. E a gente atenta sempre o clamor do cego, que diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, tenho sim. E a gente percebe quando alguém toca na gente diferente, porque sai virtude da gente, porque é um ato de fé, é um ato de quem crê, é um ato de quem sabe que Deus é vivo e se preocupa com a mulher que há 30 anos tem um fluxo de sangue. Que era imunda, que era apartada da sociedade, do convívio. Esse é o nosso Deus. Este é o seu Deus. E você vai declarar nessa semana: eu sou o filho do Deus vivo. Eu estou selado pelo Espírito, sou o filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Deus abençoe você. Vamos, o pessoal se prepara aqui para louvar e nós vamos orar enquanto isso.